Olá pessoal, meu nome é Rogers. Minha história aqui com vocês tem a ver com um exercício de topografia, né, em convênio com a Cássio. Eu tenho nos últimos tempos reproduzido alguns exemplos que eu já tinha feito com uma calculadora que é um lançamento da Cássio, no modelo FX991LACW. E por conta desse convênio com a Cássio, eu tive acesso, gente, a calculadoras que são um pouco mais potentes, né? Então, um exemplo é essa calculadora aqui, que é a FX-CG500. No outro vídeo, eu tinha deixado no outro módulo, né? Que eu estou usando o emulador. Então, tem um módulo aqui com tamanho adaptável, né? E tem um módulo tamanho fixo, né? O módulo tamanho fixo aqui ele deixa o emulador exatamente com o formato da calculadora. Então, essa aqui é a cara da CG500, para quem não conhece, né? Hoje aqui eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente consegue tirar algumas informações muito rápidas com essa calculadora dos gráficos, né? Depois que eu conseguir plotar as coordenadas finais da calculadora, né? Então estou assumindo aqui que nós processamos todas as coordenadas, eu tenho as coordenadas finais do meu exemplo 4.1, que é esse aqui, e nessa tabela 4.3 são apresentadas as coordenadas finais, né? Então, o jeito muito legal de fazer isso aqui, pessoal, é com esse menu aqui, ó, Geometry, ou Geometry, né? Esse menu aqui permite que eu insira coordenadas e altere os nomes, né, dos pontos e, e outras informações que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, como é que a gente faz, né, pessoal? Bom, primeira coisa, vocês podem selecionar um pontinho aqui, desenhar um ponto com um formato parecido que vocês têm do gráfico, ó. Eu vou colocar um por um aqui, vamos começar pelo ponto. Eu vou assumir que eu não sei, né? Que a geometria do desenho aqui é esta. E vou começar aqui, né, gente, pelas coordenadas do ponto 5, né? Então, lembrar que na nossa caderneta de topografia, as coordenadas do ponto visado, né? Ou seja, do ponto 5 são as coordenadas que são apresentadas na linha, né? Então, eu tenho ré, estação, Vante, Vante é o ponto 5. Portanto, as coordenadas que eu vou apresentar aqui são 2.390, 851 e 1.271.6160. Como é que eu faço isso? Eu posso introduzir um ponto qualquer aqui, né? Aqui tem o menu de seleção, né? Entrando naquele app Geometry. E aqui eu vou desenhando os pontos. Eu posso deletar eles também, né? Conforme o meu interesse. Então, só mostrar para vocês, eu seleciono o ponto com esta caixinha, clico sobre o ponto e deleto o ponto. Clico sobre o ponto e se eu passar para a flechinha para o lado, eu consigo alterar o nome. Então, por exemplo, o nome que eu quero aqui é ponto 5, né? Que eu alterno entre a edição do nome e a edição das coordenadas. Ó. E aqui tem um cadeadinho, né? Constraint, rigidez, né? Eu traduzo constraint como rigidez, mas depois a gente pode falar sobre isso mais um pouco. Então eu vou alterar aqui o nome do ponto para ponto 5, correto? E agora vou alterar as coordenadas desse ponto. Para quais? Né? Vou alterar as coordenadas para 2390.8051. Aí lembrar que nessa calculadora o separador decimal é o ponto, gente, e o separador de componente é a vírgula. Então a componente y depois da vírgula, 1271.6160. E eu vou botar o cadeadinho, vou ligar ele aqui para dizer que ele não deve ser alterado, né? Feito isso, pessoal, ele vai sumir da tela porque ele está numa área muito distante dessa origem aqui, né? Então tem um zoom to fit aqui, né? Uma coisa semelhante ao zoom extents para quem trabalha com AutoCAD. E ali está o ponto 5. Retorno com a minha flechinha aqui ao menu de edição e desenho outro ponto, né? Nem sei aonde, vou colocar aqui o ponto B, né? Ali, o nome ele coloca automaticamente, mas eu vou editar, né? Então, via caixinha de seleção, seleciono a caixinha de seleção, clico sobre o ponto. Quem está usando a calculadora usa a canetinha da calculadora, né? Esse é o display touchscreen. E aí, novamente, eu edito as coordenadas. Quais que vão ser agora? As coordenadas do ponto, primeiro acho que eu vou alterar o nome aqui, gente, para ficar mais fácil. Então, esse aqui é o ponto 4. Ponto 4. Já alterou lá. E agora eu altero as coordenadas, que são 2.449. Ponto 6502. Lembrar que vírgula separa a componente. E a componente y é 1300.0915. De novo, eu carrego na rigidez, né? Clico no cadeado como se eu travasse a posição do ponto, né? Dá para entender dessa maneira.
E aí o ponto sumiu de novo. Por quê? Porque ele está fora do campo de visão. Novamente eu uso o menu View aqui, né? Zoom to Fit. E ali está o ponto 4. Seguimos fazendo nosso trabalho. Retorno ao menuzinho inicial. Passo o menu de edição. Clico no ponto em qualquer lugar. Vou para o ponto C. Vou até o menu de seleção. Clico sobre o ponto C. E passo a edição. Esse aqui é o ponto 3. Então, portanto, altero o nome. Para descer para 3. Acho que não alterou. Você tem que digitar o 3 e dar um Enter aqui no computador na canetinha, ele vai automaticamente na calculadora. O computador é um pouquinho diferente porque eu estou emulando, né, pessoal? E aí na sequência eu edito as coordenadas. Portanto, 2410.9758 e para a componente y 1307.3480. Se eu poderia digitar nesse teclado que eu estou usando o teclado do computador, gente, mas vou mostrar aqui como é que fica usando o teclado da calculadora mesmo. Se aqui o ponto não subiu da tela, né? Mas se fosse o caso, eu viria na tecla no menu View, né? E usaria essa função aqui, Zoom to Fit, né? E ele já ajusta os pontos. Então voltamos ao menu. Eu estava usando o teclado do computador, agora eu vou usar o teclado da própria calculadora, para vocês entenderem, né? Então eu clico no menu de criação do ponto, posso criar outras entidades aqui, né? Círculo, elipses, enfim. Clico em qualquer lugar da tela, né? Volto ao menu seleção, clico sobre o ponto D, né? O próximo ponto é o ponto 2, então passo ao menu de edição aqui do lado. Primeiro eu vou editar o nome, e aí o D não está apresentado aqui, né? Então como é que eu faço aqui para entrar no ponto 2, né? Posso digitar o ponto 2 direto no teclado aqui, ó, e dar um Enter, ó. Então tá ali o ponto 2, e agora eu passo ao menu de edição das coordenadas. Veremos aqui 2.415 ponto. Tem que usar o teclado aqui, pessoal, porque na edição do vídeo eu fico com outro menu em cima aqui da minha edição, né? Então vou usar o do computador aqui para editar o ponto. 2.415.3616. Vou seguir aqui no teclado da calculadora, né? E posso usar a vírgula do teclado aqui, ó. 2.415.3616 e 1.331 pontos e é do computador aqui, mas o pontinho está aqui embaixo. 0,272. E aí eu dou um Enter. Ele não funciona, né, pessoal? Porque eu não travei no cadeado. Então, retornando aqui, eu vou fazer a edição novamente. 2.415.3616 e 1.331.0272. Usando o teclado do computador agora. Travei com o cadeadinho. Ponto 2 foi lá para cima. Para atualizar a visualização, vou no menu View, Zoom to Fit, né? Tá ali o ponto 2. E por último, o nosso ponto 1. Então, retorno ao menu de criação. Clico aqui na criação das entidades, né? Vou criar um ponto. Clico em qualquer lugar. Esse aqui vai ser o ponto 1. Passo ao menu de seleção. Clico sobre o ponto. Passo a edição. Vou alterar inicialmente o nome para 1. Dou um Enter aqui. E aí altero as coordenadas. Então, clico aqui na alteração de coordenadas e vamos à edição das coordenadas. 2.366.1140 e 1.317.9979. Cadeadinho. Acho que não alterou ali o número da vírgula, 1317.9979. Acho que ele está arredondando aqui, pessoal. View, Zoom to Fit. E depois a gente trabalha essa questão do arredondamento. Vamos comparar com a nossa figura, né?
Então tá ali os pontos 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu posso fazer daqui em diante, gente? Eu posso desenhar linhas, né, sobre esses pontos. Então, só para mostrar para vocês, né, independente da redondeza das coordenadas, que é uma questão que a gente pode falar em outro vídeo. Estou selecionando aqui, né, gente, linhas sobre os pontos. Poderia desenhar outras entidades, né, um círculo, por exemplo. Mas eu estou interessado nesse momento aqui em desenhar a poligonal, porque eu quero extrair umas informações dessa poligonal com o objetivo, por exemplo, lá da divisão de áreas ou do cálculo total de áreas, né? E aí eu quero mostrar que eu consigo fazer isso com essa calculadora, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, sigo fechando o desenho da minha poligonal aqui, né? Sempre clicando num ponto, depois no outro. E aqui está a poligonal fechada. Como é que funciona a extração de informações aqui, né, pessoal? Se eu selecionar uma linha, ele vai me fornecer aqui a distância, né, ou as projeções, ó. Então, um jeito bem legal aqui. E ainda tem o ângulo a partir do eixo X, ó. Então, se eu posso transformar isso aqui, por exemplo, em azimuth do alinhamento, se eu quiser, né? Eu já falei, já fiz um outro vídeo lá falando como é que a gente transforma coordenadas do sistema da calculadora para coordenadas topográficas, né? Então, se eu selecionar um alinhamento dessa informação, se eu selecionar dois alinhamentos, é possível de eu ter o ângulo entre esses dois alinhamentos, né? Então, é uma coisa bem legal. Aí, se eu selecionar todos os pontos ou todos os alinhamentos, né? Seria uma informação natural ter o perímetro ou a área, né? E é exatamente isso que acontece, né? Então, aqui eu tenho a área da figura, ó. E aí, se eu selecionar na caixinha o L, né? O L vem do length, né? do perímetro, né? Do comprimento, tem o comprimento ou o perímetro da poligonal. Preciso falar, né, pessoal, no outro vídeo, né? Então a gente deixa para sequência, né? Queria mostrar só para vocês como é que é o arredondamento aqui das duas casas, né? Isso eu altero no menu configurações aqui, ó. Perdão. E isso a gente pode tratar no outro vídeo, né? Que essa calculadora é um pouco mais complexa, né? Mas essas precisões são alteradas naquele menu. Então esse menu Geometry, né? A gente da calculadora, ele fornece essa aplicação muito legal, né? E aí vocês podem trabalhar com qualquer informação calculadora. Eu poderia, por exemplo, digitar aqui um ponto, encontrar um ponto médio, né? Exemplo do que faz o Object Snap, para quem mexe com desenho assistido por computador, né? Poderia encontrar o ponto mediano aqui, né? Para alguma informação. E aí proceder muito mais rapidamente à divisão de áreas, por exemplo, né? Eu falo de divisão de áreas porque é a aplicação mais elementar de topografia. Você poderia fazer qualquer operação topográfica aqui direto na calculadora. Mas alguém poderia perguntar, mas eu poderia fazer isso no computador também. Bom, a questão toda, né, pessoal, é que aqui o objeto disso é o ensino, né? Então é otimizar muito, né, as possibilidades de ensino, né, lá na sala de aula. Então por isso que eu estou apresentando essa calculadora e ela faz essas coisas que são muito legais, né, do ponto de vista do aprendizado. Essa calculadora aqui ela é um pouco mais cara que as demais, né, mas ela fornece uma série de outras possibilidades. Então, no outro vídeo aqui eu não tinha mostrado todos os menus, né, mas aqui eu navego pelos menus, né, ele tem uma série de aplicações, a financeira aqui uma que é bem comum, né, e é uma calculadora bem bonita, assim, né, bem interessante do ponto de vista da ergonomia. E é uma novidade, né, pessoal? Para quem gosta de calculadoras e fazer os cálculos manuais, ou sem precisar do computador, né, que gosta de lápis, isso aqui é um brinquedo super interessante. Aí eu lembro nessa calculadora, os cálculos são feitos nesse menu aqui, né, o main, né, e aí no outro vídeo eu estava falando do menu keyboard, né, então eu carrego ele aqui, né, então aqui estão todas as funções, ó. Da outra vez estava com outro modo de visualização e agora eu estou mostrando aqui como é que eu carrego as funções, por exemplo, seno e cosseno, estão dentro desse menu aqui, ó. Então, aqui eu alterno de sexagesimal para decimal, né? Nessas duas teclinhas aqui. E aí eu tenho uma série de outras coisas. Tem um catálogo aqui com as expressões da calculadora, né? Tem transformada de Laplace, eu falei, né, no vídeo, transformada de Fourier e as suas respectivas inversas. E uma gama de outras coisas que a gente pode brincar futuramente. Tá bom?